Black Clover capítulo 359. Novamente a princesa dançarina está no campo de batalha. Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Black Clover aqui no canal. Galera, essa semana a gente atrasou um pouquinho com o vídeo do capítulo, a gente não teve análise da haul como sempre acontece, justamente porque eu estava trocando de microfone na tentativa de melhorar a qualidade aqui do canal. Afinal, muita gente disse que estava com dificuldade de acompanhar os vídeos porque o microfone estava muito baixo. Então agora eu espero que a qualidade do áudio esteja ainda melhor e que vocês consigam aproveitar os capítulos épicos de Black Clover. Além disso, eu estou agora tentando novamente voltar com os vídeos diários, e então isso vai acontecer a partir da publicação deste vídeo do capítulo 359. E como sempre, para você apoiar esse projeto e os outros projetos aqui do canal também, eu conto muito com o seu apoio, com o seu like. A sua inscrição também vai ser super importante para ajudar a gente. O canal agora vai estar entrando em uma nova fase, eu vou tentar trazer tudo de uma forma ainda mais profissional, mas sem perder aquele nosso estilo de sempre. Então, deixa seu like, se inscreve se você for ainda novo por aqui, e agora sim, sem mais delongas, bora direto para este capítulo, vamos fazer essa análise, afinal, o capítulo da semana tá incrível. O capítulo 359 se inicia com Nozel. Ele estava extremamente machucado e estava enfrentando alguém que nunca em toda a sua vida ele esperou que tivesse que enfrentar. Como a gente sabe, magos do reino de Clover foram trazidos de volta à vida graças à grande magia de Lucius Zogratis. Isso aconteceu também com a mãe do Nozel. E sim, ele agora estava lutando contra ela, e a gente vê o capítulo já se iniciando com ela, a Ser Silva, falando que o Nozel ficou muito forte. E isso de uma forma até mesmo orgulhosa. Dá pra ver pela forma como ela falou com ele. Como a gente sabe, ele modifica a alma do mago, mas não remove aparentemente todas as suas emoções. Então, quando mãe está falando com o filho, ela ainda tem alguma emoção por ele, por mais que ela mesmo realmente acabe acreditando que precisa tirar a vida dele. Tudo isso por causa dessa magia. Então o capítulo 359 mostra isso pra gente, e a gente vê a Ser Silva perfurando o Nozel. Aquela lança, que é igual a da Noelle, como vocês sabem. O estilo de luta da Noelle se parece muito com o da sua mãe, que a gente também sabe que foi uma das magas mais poderosas de todo o reino de Clover. Não podemos esquecer que ela treinou Mereoleona, que a gente tá vendo nessa batalha, que é a maga mais poderosa em ação, e a Mereoleona nunca foi capaz de vencer a Ser Silva. Eu acredito que possivelmente, se ainda estivesse viva, e caso ela permanecesse viva nesse momento, depois dessa batalha, a Acier seja a pessoa mais qualificada para ficar no lugar do Julius como Rei Mago. Mas seguindo com este capítulo, com essa lança, ela agora perfurava o próprio filho, no meio de uma grande destruição, que a gente via que era o poder do Nozel. Ele tentou em algum momento se defender de algum ataque de sua mãe, e ele utilizou para isso o seu Mercúrio, que foi destruído pela sua forma paladina. Ela então diz que por mais que ele tenha ficado muito poderoso, neste momento, esse é o mais longe que ele pode chegar. Ele não pode avançar mais do que isso, e ele não vai conseguir fazer nada contra ela. Então ele agora era perfurado de uma forma fatal. Esse pode ser o fim de Nozel. A gente via então toda a destruição no reino de Clover. A Cier estava sobrevoando aquele lugar e ela se perguntava se o seu esquadrão, as Águias de Prata, o esquadrão que ela já liderou, sempre foi fraco assim. Todos agora estavam derrotados por causa dos paladinos, e ela acreditava que eles não mereciam ser chamados de mago, que eles não tinham o poder ideal. Ela observava a derrota de todos que já foram importantes para ela. No meio de tudo isso, a gente via lágrimas. Alguém muito fraco estava chamando por Nozel com suas últimas forças. A gente via que aquela era a irmã de Nozel. A Nebra então dizia que ela não podia lutar, ela não podia enfrentar a sua mãe, ela não tinha poder para fazer isso, e ela também não tinha forças emocionais para isso, para suportar toda essa dor. Nesse meio tempo a gente vê alguém se arrastando no chão também. A gente consegue ver que nesse momento, diferente das batalhas que a gente viu anteriormente no reino de Clover, a gente não tá falando de treinamento e evolução após time skip, poderes novos que eles conseguiram. Afinal, a gente mal teve a oportunidade de ver eles lutando anteriormente. Mas agora o que a gente tá falando é de um peso emocional. É esse peso que o autor quer passar pra gente nesse capítulo. O fato de que a família tá tendo que enfrentar a pessoa que os motivou, a pessoa que esteve ali no passado e que se sacrificou por eles, a pessoa que eles mais admiraram e que fizeram com que eles se tornassem fortes. Eles sabiam que nunca se
se tornariam tão fortes contra a Thier, ou talvez estavam longe, mas um dia queriam alcançar a sua mãe. Independente disso, mesmo que eles tivessem poder, será que eles conseguiriam a ferir? Será que eles conseguiriam lutar contra a Thier? A gente sabe que a Thier, em condições normais, nunca iria machucar nenhum dos seus filhos. Ela nem mesmo lutou contra a maldição e fez tudo para que aquela maldição não afetasse mais ninguém, que Nozel não se ferisse, não perdesse a sua vida, e o mesmo também com a Noelle. Mas agora a gente estava vendo que eles estavam tendo que lutar para tirar a vida de sua mãe, e ela, sem as suas emoções, estava ali tentando tirar a vida dos seus próprios filhos. E isso é extremamente pesado pra gente acompanhar no mangá. A gente vê o Solid extremamente ferido no chão, ele estava se arrastando e ele só pensava que era impossível, que ele não tinha poder para enfrentar sua mãe, que ele não tinha como continuar ali, ele não tinha força de vontade. E a gente sabe que no mangá de Black Clover, principalmente, o espírito de luta dos personagens é extremamente importante para que eles consigam vencer uma batalha. A gente viu, por exemplo, na luta da Noelle. A Noelle, ela tava lá lutando contra a Vanica, usando todo o seu poder, se superando, mas em um certo momento ela falhou. A Megicula era muito mais forte e dominou tudo naquele lugar, inclusive amaldiçoando todo mundo que tava ali. Mas a chegada de Asta motivou a Noelle e o espírito de luta dela reacendeu. E aí, sozinha, ela conseguiu superar seus próprios limites. E depois, a gente viu Nozel superando seus limites pela sua irmã. O espírito de luta deles não estava quebrado, o que é diferente nessa batalha. E é então que, para aumentar ainda mais o peso emocional, a gente vê a Sir Silva falando com seus filhos. Ela chamava o Solid, também a Nebra, e dizia que ambos se tornaram muito mais fortes. E a gente via uma decepção no olhar dela, também uma tristeza. Parecia que era a própria Acier que estava falando, que era uma mãe falando com seus filhos. Ela dizia que a arrogância deles e também a raiva, a ira que eles guardavam nos seus corações, estava distorcendo não apenas as forças deles, mas as mentes também. Afinal, eles se achavam melhores do que todo mundo, melhores do que a Noelle, eles acreditavam-se superiores, e isso fazia com que eles ficassem fracos. Eles acreditavam demais em si mesmo, e isso não é algo ruim, mas nesse caso sim, afinal eles não acreditavam que eles conseguiam, eles acreditavam que as outras pessoas não deveriam conseguir nada mais do que eles acreditavam ser superiores, e isso era algo que uma mãe diria para um filho, que eles realmente não poderiam ser assim. Eles tinham que ter convicção de que eles deviam ficar mais fortes para se superar, para proteger quem eles amam, e não apenas se achar melhor do que as outras pessoas. E aí, depois disso, a gente vê um peso emocionante, algo muito forte que é dito pela Acier, que nesse momento, como eu disse, tá falando como uma mãe para os seus filhos. Ela dizia que talvez tudo isso, a arrogância, a falta de força de vontade, a maldade e o ódio que eles sentiam, era culpa dela. E então ela pedia desculpas. Ela dizia que tudo isso foi porque ela não foi capaz de amar eles o suficiente. Ela não teve tempo, ela acabou perdendo a vida e por esse motivo eles cresceram desse jeito. Ela estava se culpando por suas personalidades e a gente sabe como tudo isso aconteceu. A forma como eles culpavam a Noelle e tudo mais depois que a mãe deles perdeu a vida. Mas a gente também sabe que ela perdeu a vida justamente por amor aos seus filhos, para que nada disso acontecesse. Ela queria que eles pudessem ter um futuro e para esse motivo ela não falou sobre o tanto que ela estava sofrendo, todo o mal que ela estava vivendo, a dor de ser amaldiçoada. Tudo isso ela aceitou calada para que seus filhos pudessem ter um futuro. Ela não podia falar sobre Megicula, não podia falar sobre como estava vivendo, e ela fez isso para que Noelle, Nozel e também, consequentemente, Nebra e Solid pudessem ter uma boa vida, um bom futuro. Mas agora ela estava se culpando. E a gente sabe que neste momento não é Lucius falando, ainda o resto de personalidade que existe dentro dela. Afinal, a sua convicção, a sua vontade está distorcida, mas os sentimentos, as emoções ainda existem ali. Foi isso que fez com que a irmã Lily pudesse voltar a lutar. Foi isso que fez com que o Asta conseguisse salvar ela. Foi o fato de que as emoções verdadeiras foram capazes de vencer aquela manipulação mental. E agora a gente tá vendo que isso pode vir a acontecer com a mãe da Noelle também. A diferença é que eles não têm a anti-magia para os ajudar neste caso. Ela pode em algum momento sim tentar tomar o controle, mas isso não é o suficiente para acabar com a maldição mental. Isso ainda mais pelo fato de que o Lucius está ali. Ele pode não estar vendo essa batalha pessoalmente, não estar concentrado neles e estar enfrentando o Yuno, mas isso não impede de que a magia esteja mais forte e de que ele possa realocar ainda mais poder na transformação, na
ressurreição e no controle mental da Acier com o fato de que ele tá ali perto. Mas seguindo, depois de toda essa fala dela direcionado ao Solid, ele começa a ficar furioso. Ele ainda tava no chão, mas ele mordia com todas as suas forças, ele cerrava os seus dentes. Ele dizia que ele tentou ser forte, mas ele não conseguiu. Ele sabia que ele deveria ser forte, mas ele não conseguiu. E ele dizia que o orgulho dele foi esmagado, foi destruído. E então ele tentou novamente, acreditava que era impossível, mas no fim ele dizia que tudo isso foi falho. Ele não conseguiu chegar a lugar nenhum. E enquanto toda essa batalha mental acontecia, toda essa série de pensamentos, a gente via que a Acier continuava falando com seu filho. Ela dizia que mesmo que eles fossem muito fracos, ela sempre iria amar eles. E ela iria amar eles principalmente no próximo mundo. No mundo de paz, no mundo repleto de igualdade que o Lucius iria criar. Nesse mundo, seus filhos poderiam ser felizes para sempre. Então ela dizia que em breve todos eles iriam renascer. E dessa vez eles vão ter uma vida nova, todo mundo junto. E então, nesse ponto, o Solid, que ainda estava em sua mente, ele estava pensando em toda aquela batalha, dizia que se ele seguisse a racionalidade, essa ideia não era tão ruim assim. Na verdade, seria bom um novo mundo em que ele pudesse ficar ao lado de sua mãe, que ele pudesse não precisar lutar, que ele pudesse ser feliz ao lado de sua família, que o seu orgulho não precisasse existir e que ele pudesse ser uma nova pessoa. Ele dizia que recomeçar, ter uma segunda chance, não seria ruim. E isso realmente fazia sentido se a gente parar pra analisar, afinal eles perderam a mãe muito cedo. Eles não tiveram a oportunidade de conviver muito com ela, mas sabia desde sempre, pelos que viam quando eles eram muito pequenos, o quão ela amava eles e o quão incrível e motivadora era ela. E agora eles tinham a oportunidade de viver ao lado da sua mãe, além da oportunidade de recomeçar. Um mundo onde ele não teria errado, um mundo onde ele não teria sido arrogante, uma segunda chance. Quem poderia rejeitar algo assim? Seria realmente uma grande proposta. E por esse motivo ele estava balançado. Ele queria aceitar isso e desistir. Porém, ainda no chão ele escutava uma voz conhecida, o chamando pelo nome, o chamando de irmão. Isso faz com que ele tremesse. Aquela era Noelle, que chegou no campo de batalha e estava agora frente a ele, em pé e pronta para lutar. Ele dizia para seu irmão ficar firme, enquanto ele apenas a chamava pelo nome. Ele sabe o quão forte a Noelle se tornou, o quão incrível ela se tornou, sendo agora uma das magas mais poderosas do reino de Clover, não apenas do reino, mas de todo o mundo de Black Clover, uma das figuras mais importantes para a salvação do mundo na batalha anterior contra os demônios e contra o rei dos demônios. Então ele sabia o quão admirável Noelle também era, tão admirável quanto a sua mãe. E então, nesse momento, a gente vê a Acier Silva em um sorriso que misturava um pouco sarcasmo aparentemente, talvez pela manipulação de Lucius, e também um pouco de orgulho. A Acier dizia: você é a Noelle, não é? Você se parece muito comigo quando eu tinha a sua idade. Nesse momento, a gente via que ela estava ali realmente reconhecendo a sua filha, que ela não teve oportunidade de ver crescer. A Acier perdeu sua vida protegendo Noelle, e isso aconteceu quando Noelle era apenas uma bebê. E então, ela dizia que quando toda essa batalha, esse confronto chegasse ao fim, e a Noelle fosse capaz de renascer como uma nova pessoa neste mundo, como uma paladina, elas ficariam juntas para sempre. E a gente vê a mudança de expressão de Noelle, a gente imagina o quão difícil isso é para ela, afinal a sua vida inteira ela cresceu pensando em sua mãe, não apenas a amando e a admirando, mas também se culpando, se sentindo culpada por Acier ter perdido a sua vida. Ela queria ser igual à sua mãe, mas ao mesmo tempo ela acreditava que Acier ter perdido a vida era culpa dela. Então a gente consegue imaginar todo o peso que a Noelle estava carregando nesse momento, sabendo principalmente que ela teria que enfrentar a sua mãe. Ela tem uma oportunidade única em toda a vida, algo que ela nunca imaginou que pudesse acontecer, reencontrar sua mãe, agora adulta, poder conversar com ela e saber que aquela, mesmo sendo a Acier Silva, não é a Acier, é outra pessoa, é alguém que está sofrendo a manipulação daquele que quer acabar com o mundo que eles conhecem, quer tirar a vida de milhões de pessoas. Nesse momento, a Noelle apenas pensava que, mesmo sendo talvez apenas a alma dela, uma alma corrompida e modificada, ela tinha certeza, aquela que estava na frente dela realmente era sua mãe, realmente era a Acier que estava ali, não era uma
cópia, não era outra pessoa. Ninguém estava tentando a manipular. Realmente, a pessoa que ela tanto amou, admirou e não teve a oportunidade de conviver, estava ali. E ela tinha que lutar contra ela. Então Noelle agora estava frente a frente com a sua mãe. E ela realmente estava pra lutar. Ela dizia que ela era a Ser Silva, a tão amada e admirada, mas não é a Acier que eles conheceram. Era uma outra pessoa. E a gente volta para aquilo que eu falei anteriormente no início desse vídeo, no início da nossa análise. Não é apenas a batalha, o poder e a evolução do mago que importa nesse momento, mas sim a sua força mental, o seu poder nessa situação de alta pressão e principalmente a pressão e também o peso psicológico. Eles estão enfrentando alguém que era muito importante para eles, alguém que eles amaram muito e também ao mesmo tempo eles têm que ter convicção. Afinal, essa pessoa está oferecendo para eles um mundo onde ela dizia ser perfeito, que todos podem viver em paz. E eles estão lutando contra isso. Eles precisam se manter firme e acreditar naquilo que eles acreditam ser o certo, tendo que fazer uma escolha. Escolher viver ao lado de sua mãe, alguém que eles amaram muito, ou escolher a vida de milhares e milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas inocentes que perderiam a vida nessas batalhas. Então, a Noelle muda de expressão. A gente vê no olhar dela, ela tava suando frio, mas ela tava convicta. Era diferente de todos os outros. Era diferente de Nozel, era diferente de Nebra, era diferente de Solid. E então ela diz que aquela não era sua mãe, mas era aquela que ela deve derrotar na batalha. Apenas uma inimiga que ela tem que superar em poder. Nesse momento, também no chão, se arrastando com dificuldade, ainda mais ferido que todos os outros, mas ainda tentando fazer algo naquela batalha, estava também Nozel, que assim como Solid chamava pelo nome da irmã, chamava por Noelle. E então ele começava a pensar. Em sua mente ele dizia que era verdade que ela havia se tornado uma das magas mais poderosas do reino. Mas ele também pensava que sem o poder da Undine, do espírito elemental da água, a Noelle não vai poder vencer a sua mãe. Não tem nada que ela possa fazer. A gente viu como a Noelle foi capaz de enfrentar poderes demoníacos de alto nível, mesmo não tendo um poder arcano, um poder sombrio, utilizando o poder espiritual em um contrato temporário com Undine. E Nozel agora acreditava que sem ter esse poder, ela não poderia vencer a sua mãe. Ela não tinha chance nessa luta. Então, seguindo com o capítulo, a gente passa a ter flashbacks. A gente via a Noelle. Ela estava distante, sozinha e isolada, pensando no garoto da anti-magia e pensando também em como ela se sentia fraca. Ela sentia que ela não conseguiu fazer nada. Ela não conseguiu acessar mais o poder de nível divino, porque ela não era uma maga espiritual, porque ela não tinha a magia espiritual ao seu lado, a mana de um espírito elemental. Ela dizia também mentalmente, enquanto chorava, que ela pensou que ficou mais forte, que ela se esforçou, que ela deu de tudo de si, e ela ficou de novo e de novo, em um ano inteiro, até mais do que isso, tentando se superar. Mas ao mesmo tempo ela pensava que toda a sua força, todo o seu esforço, tudo que ela fez foi inútil contra o Lucius. E a gente sabe que o poder de Noelle era grandioso, mas o poder de Lucius é realmente incomparável. O rei dos demônios, Lucifero, era invencível. Ele não podia ser parado por ninguém. E aí a gente vê agora o Lucius, que tem o poder do demônio da magia do tempo e tem também o coração de Lucifero. Não apenas isso, como ele tem o poder do demônio Beelzebub. Ou seja, ele tem todos os poderes. Então, realmente, não tinha nada que ninguém pudesse fazer contra ele. É um mago praticamente inalcançável e possivelmente apenas poderes semelhantes à anti-magia teriam alguma vantagem ou pelo menos menos desvantagem contra ele, mas a Noelle se sentia fraca. Ela dizia que ela não conseguiu mudar em nada, mesmo se esforçando. A gente acompanhou a Noelle e a gente sabe que talvez ao lado de Asta, ela foi a personagem que mais evoluiu. Ela não tinha nem mesmo o controle pela sua mana no início de tudo, e agora ela tá entre as top magas mais poderosas de toda a história. E ela dizia que mesmo assim, ela se sentia fraca e incapaz de mudar. Porém, ao mesmo tempo, ela dizia que independente de tudo isso, ela não iria desistir. Não agora. Ela pensava no Asta e tinha certeza que ele estava vivo. Ela tinha certeza que ele não perderia sua vida, e por causa dele, por seu amor por ele e também pela forma como ele motivava ela e vários outros magos, ela tinha certeza
certeza, ela iria lutar. Asta estava vivo e ela tinha que estar forte para reencontrá-lo. Então ela gritava que até o Asta retornar para o reino de Clover para lutar por todos ali e para vencer aquele vilão, o que a gente comentou, apenas a anti-magia pode lidar com o poder daquele nível. Ela é quem iria proteger o reino de Clover. Ela vai fazer o que fosse necessário para ficar mais forte. E assim como a gente havia imaginado, a gente já havia teorizado aqui no canal há um bom tempo atrás, muito tempo mesmo, o Asta e os seus companheiros, todos eles iriam treinar e treinar, cada vez mais tentar se superar para conseguir vencer o Lucius, e cada um faria isso de sua forma. Alguns se uniriam em um treinamento, outros iriam buscar novas fontes de poder, e isso realmente está acontecendo. O Asta, ele foi pro Zetem, e a Noelle agora revelou como ela ficou mais forte. A gente viu que alguém presenciou a Noelle falando sozinha, se esforçando sozinha e se automotivando depois de ter falado que nada daria certo pra ela. Alguém assistiu todo esse discurso e essa pessoa se aproximava com uma voz doce dizendo que parecia que realmente a Noelle não precisava de ninguém pra consolá-la. E então a gente via a Noelle impressionada, ela rapidamente olhava pra trás e percebia que era Carrono. Ela não via há muito tempo, pelo menos a gente não via há muito tempo, desde o grande festival, há muitos capítulos e episódios atrás. E então, nesse momento, a Noelle se perguntava o que estava acontecendo, por que ela estava ali naquele momento. E então a gente via que Carrono estava ali para pedir ajuda de Noelle. Ela dizia que algo muito ruim estava acontecendo no templo subaquático. A Noelle se perguntava o que poderia ser, mas a Carrono ainda parecia estar tranquila. Ela dizia que a Noelle conseguiria fazer isso facilmente, afinal ela sabia que a Noelle ficou muito forte. E ela dizia isso com uma grande convicção, não para apoiar a Noelle. Ela tinha certeza disso, porque só olhando para ela, dava para ver como a Noelle tinha se superado, como ela tinha ficado mais forte, como ela tinha crescido e evoluído. E a gente não costumava anteriormente a falar sobre as notas de editor deixadas no capítulo, mas agora nesse novo formato eu vou comentar para vocês. Tem uma nota do editor que diz que, de acordo com o Kiato, que é um sacerdote do templo subaquático, durante o capítulo 65 do mangá, as pessoas daquele local têm olhos que são capazes de detectar magia e assim identificar atributos mágicos. E eles fazem isso mesmo de longe ou com algo bloqueando a sua visão. Também é indicado que eles podem, talvez, até mesmo ler pensamentos. E então, dessa forma, a Carrono ela conseguiu saber que a Noelle estava mal, saber como ela estava se sentindo e também saber quanto ela havia evoluído. Dava pra ver só de olhar pra Noelle. E então agora a gente passa um pouquinho mais de tempo e a gente via que as ações de Lucius estavam afetando o mundo inteiro. Então, nesse momento, era dito que aquilo que estava afligindo o templo subaquático aparentemente poderia ter algo a ver com o que estava prestes a acontecer no reino de Clover. Faz muito sentido, porque o que estava prestes a acontecer é o fim do mundo. Então, literalmente, faz sentido que outros lugares também estejam sofrendo com tudo isso. O Lucius, por algum motivo que ainda não foi bem revelado pra gente, escolheu o reino de Clover como o ponto principal de toda a sua trama. Talvez exista algo naquele reino. Por isso toda a batalha tá acontecendo ali, mas como eu já comentei em outros vídeos, era de se esperar que tudo esteja atingindo outros locais do mundo também. E então, nesse momento, a gente vê a grande batalha. Uma criatura gigantesca estava ali destruindo absolutamente tudo. E então, a Noelle estava ali liderando a força de contra-ataque para parar aquele ser. Ela se perguntava o que era aquilo. E então, é dito neste momento que aquela criatura extremamente poderosa é o deus do mar, aquele que tem sido adorado desde tempos antigos e que também meio que foi pra gente indicados na apresentação do mangá, nos poderes de Noelle, quando ela foi chamada de sacerdotisa, quando ela foi chamada de deusa por causa do grande poder aquático. A criatura do dragão gigante que ela invocou foi comparada com este ser. E então, neste momento, a gente descobre mais uma lenda. E eu realmente gostei bastante como agora o autor de Black Clover tá mostrando pra gente a mitologia do mundo de Black Clover. Não necessariamente do reino de Clover, mas a mitologia de outros locais, como foi na Terra do Sol, por exemplo, citando o dragão de 5 cabeças e toda a mitologia por trás dele, e também agora a nova mitologia do templo subaquático, que diz que quando o fim do mundo estiver chegando, o grande dragão do mar
Mar iria despertar, acordaria furioso do seu sono eterno. E então, como dizia a lenda, se aproximando do fim do mundo, o deus dragão do mar despertou. E agora algo único e inimaginável acontece no mangá de Black Clover. O deus dragão do mar, que foi citado há muito tempo atrás, bem no comecinho da história, estava ali. E ele sabia que o mundo estava em perigo e que ele estava perdendo o controle. A lenda citada há muito tempo voltou e que por isso aquela lenda estava precisando de um hospedeiro forte. Então poderia ser chamada por algumas pessoas de uma solução Deus Ex Machina para lidar com inimigos poderosos e dar um power-up para Noelle, mas não, porque no começo de Black Clover o autor já tinha introduzido essa lenda, ele só não aprimorou pra gente, ele só não disse que esse deus dragão iria voltar se o mundo estivesse perto do final, e ele também não tinha dito que ele poderia ter um hospedeiro, ser selado em alguém. E isso tudo para que a gente não pudesse teorizar, ou pelo menos acertar teorias de forma tão fácil assim. Afinal, como eu disse no começo do vídeo, a gente já tava vendo o fim do mundo chegando. Se ele tivesse falado a lenda antes, a gente saberia o que iria acontecer. Então agora, a gente via Kahuna dizendo que o deus do mar queria alguém forte, o usuário mais poderoso, ou talvez alguém com o maior controle da magia de água, para que pudesse se unir a ele, unir ao seu espírito, como se tivesse o poder elemental. Talvez o único ser que supere o espírito elemental da água, o deus elemental da água. E então, Noelle, agora no campo de batalha, no reino de Clover, dizia: vamos, deus do mar, Leviatã. A gente via a criatura apocalíptica, o deus dragão do mar, estando de uma forma fofíssima ao lado de Noelle e dizendo que sim, vamos juntos acabar com isso. A gente via o Grimório de Noelle se abrindo, e a gente também via seus irmãos impressionados. A Noelle ainda tinha algumas cartas na manga, ela ainda tinha como os impressionar e ainda tinha como proteger o reino de Clover, todo o mundo mágico e todos que ela se importava. A gente via seus companheiros chegando junto a ela naquela luta, aqueles que sabiam sobre sua força e treinaram ao lado dela, e eles diziam pra Noelle ir com tudo. Nesse momento, Nozel só podia observar. Noelle agora estava ali, prestes a atacar a Sir Silva, que apenas observava a transformação. A gente via também Solid, assustado, se perguntando como a Noelle poderia ser tão incrível assim, como ela podia ficar cada vez mais forte. Era surpreendente. Noelle agora tinha o poder do deus dragão do mar, e com este poder, ela conseguia mais uma vez aprimorar a grande magia criada por sua mãe, o vestido da Valkyria. Agora, com a transformação dragão, Noelle dizia que iria superar a sua mãe de uma vez por todas. Ela gritava isso pra Acier. E então, vendo isso, vendo um poder que talvez pudesse a derrotar, vendo um poder que pudesse a ferir e pudesse até mesmo atrapalhar os planos de Lucius, algo inaceitável, a gente via que os sentimentos de mãe foram mais fortes, porque Acier, ela quase chorava. Ela estava emocionada enquanto dizia que a Noelle se tornou tão forte. Ela estava orgulhosa de sua filha. Noelle se ergueu mais uma vez e mais forte se tornou. E assim a gente vê como este capítulo, principalmente, todos os outros também, a gente viu a ligação do Capitão Yami, e a gente sabe que ele e o Morgan tinham uma grande amizade, como ele sofreu, como o seu esquadrão foi criado por causa do Morgan. E agora a gente tá vendo a ligação da Noelle com a sua mãe. E mesmo a ligação dos dois sendo forte, a ligação das duas é incrível. A gente tá vendo como esse capítulo inteiro foi marcante. O Asta fazendo com que a Noelle se superasse mais uma vez, mesmo ela não sabendo se ele estava vivo. Ela usava a forma como ele sempre a motivou para ficar ainda mais forte, e usava também as suas amizades, o seu coração e o seu desejo de proteger a todos para fortalecer o seu espírito de luta. Afinal, como eu disse, essa não é uma batalha mágica, não é uma batalha de força. Por mais que tudo isso seja necessário, o que mais é necessário é coragem, é motivação e também algo muito dito no mundo de Black Clover: superar seus próprios limites. Afinal, Noelle queria vencer alguém que ela amou a sua vida toda, sua própria mãe. E galera, esse capítulo chega ao fim neste momento. O Asta ainda não apareceu, mas ele foi de grande importância para essa batalha, assim como ele tem sido para outras batalhas também. Até o Jack se impressionava com aquele garoto. Agora, a Noelle se superou mais uma vez por Asta, por sua família, também pela sua própria mãe e pelo mundo que ela deseja criar. E então, assim, a gente tá vendo um grande desfecho para as grandes batalhas de Black Clover. Essa batalha praticamente não aconteceu. A Sir Silva era muito mais forte do que todo mundo
mundo que tava ali. E agora a Noelle tá com um novo poder tentando enfrentar sua mãe. Agora é divindade contra divindade. Comentem embaixo o que vocês esperam pro futuro do mangá de Black Clover como sempre. E o que vocês acharam desse novo formato de vídeo mais longo, detalhado e mais analítico possível. Se vocês curtirem, eu vou trazer mais vídeos assim.